Consciência quântica. Vamos ver aqui a linha do tempo. Em 1936, Turing publica o seu estudo sobre computabilidade. Em 1989, Penrose publica a ideia da gravidade quântica sobre a consciência. Em 1999, Tegmark sugere que a coerência torna estados quânticos impossíveis no cérebro. Do livre-arbítrio à nossa percepção do tempo, há paralelos entre o funcionamento da nossa mente e a teoria quântica. Muitos físicos questionaram se isso significa que haja uma ligação profunda. Especulações se disseminam sobre se podemos vivenciar a consciência graças ao toque quântico de estruturas microscópicas em nosso cérebro, ao colapso de funções de onda ou ao emaranhamento. Com suas redes embaraçadas de neurónios e sinapses, o cérebro é um dos sistemas mais complexos conhecidos pelo homem. Nenhum computador se equipara ao seu poder de processamento. Poderia a teoria quântica explicar alguma das qualidades únicas do cérebro? Há duas diferenças fundamentais entre o cérebro e o computador: a memória e a velocidade de processamento. Um computador possui memória muito maior que o cérebro. Um disco rígido pode ser infinitamente grande, mas o cérebro ganha de lavada em velocidade de aprendizagem. Humanos podem identificar uma pessoa numa multidão muito mais rápido que qualquer autómato. O poder de processamento do cérebro é centenas de milhares de vezes maior do que os mais avançados chips de computador. Ainda assim, sinais no cérebro são transmitidos relativamente a passos de tartaruga, até 6 ordens de magnitude menor do que sinais digitais. Como resultado dessas velocidades diferentes, o cérebro tem uma estrutura hierárquica, construída sobre muitas camadas que se comunicam entre si. Computadores têm essencialmente uma camada, que realiza milhões de cálculos para fazer coisas como vencer campeões de xadrez humanos, por exemplo. Consciência. Como computações no cérebro podem dar origem à consciência? É difícil definir o que é consciência exatamente, mas é com ela que experimentamos a vida. Temos um senso do presente, de viver no agora, e temos uma sensação de passagem do tempo. O passado. Nosso cérebro armazena memórias e nós designamos padrões a elas para lhes dar significado. Podemos fazer simples previsões sobre o futuro por meio de quais tomamos decisões. Muitos físicos, incluindo os pioneiros quânticos Niels Bohr e Herbert Schrödinger, imaginaram que sistemas biológicos, incluindo os cérebros, podem se comportar de maneira a serem indescritíveis usando a física clássica. Com a teoria quântica se desenvolvendo, diversas maneiras de criar consciência foram propostas, do colapso de funções de onda ao emaranhamento. Mas ainda estamos longe de aprender exatamente como isso funciona. David Bohm perguntava o que acontece quando ouvimos música. Com a canção seguindo em frente, retemos memória de sua forma em evolução e combinamos essa recordação com a nossa experiência sensorial do presente. Sons, acordes e sensações da música que ouvimos agora. É essa mistura de padrão histórico com a nossa tela do presente que é a nossa experiência da consciência. Inteligência artificial. Uma das primeiras pessoas a tentar quantificar como o cérebro manipula informação foi o matemático britânico Alan Turing, hoje reconhecido como o pai da computação. Em 1936, ele publicou um famoso estudo provando que seria impossível construir uma máquina para lidar com qualquer cálculo que pudesse ser expresso como uma série de regras, um algoritmo. Ele tentou imaginar o cérebro como um tipo de computador e imaginou com que regras ele funcionaria. Turing propôs um teste para a inteligência artificial, conhecido agora como teste de Turing. Um computador só poderia ser considerado inteligente se pudesse responder a qualquer questão de modo que não pudesse ser distinguido de um humano. Em 2011, um computador chamado Watson chegou perto. No programa de TV Jeopardy, a máquina derrotou 2 adversários humanos, captando o sentido de muitos coloquialismos, metáforas e piadas de língua inglesa para abocanhar o prémio. Watson foi a prova de um conceito para pesquisadores de inteligência artificial.
mas o seu sistema lógico é muito diferente do cérebro humano. Veja a consciência como fundamental. Veja a matéria como um derivado da consciência. Não podemos nos interpor à consciência. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que consideramos existente, postula consciência. Max Planck, 1931. Bom, argumentava que essa narrativa coerente deriva da ordem subjacente do universo. Assim como fótons são tanto onda quanto partícula, e observamos uma forma sob diferentes circunstâncias, a mente e a matéria são projeções de nosso mundo sobre uma ordem mais profunda. E eles são aspectos separados da vida por serem complementares. Analisar a matéria não nos diz nada sobre a consciência e vice-versa. Estados cerebrais quânticos. Em 1989, o matemático e cosmólogo de Oxford, Roger Penrose, publicou uma das ideias mais controversas sobre como a consciência é gerada em The Emperor's New Mind. Penrose recapitulou as ideias de Turing e argumentou que o cérebro humano não é um computador. Além disso, a maneira com que ele opera é fundamentalmente diferente e nenhum computador poderia replicá-lo usando apenas lógica. Penrose ainda foi muito espaço além, ao propor que a consciência está ligada a flutuações no espaço-tempo em razão da gravidade quântica. A maioria dos físicos não aprovou essa ideia, porque a gravidade quântica iria se aplicar ao cérebro úmido, macio e gelatinoso. A comunidade de inteligência artificial não gostou disso, pois eles acreditavam que poderiam construir um simulador de cérebro poderoso. Penrose não sabia exatamente como ou onde o cérebro manipulava esses efeitos da gravidade quântica, e ele se juntou ao anestesiologista Stuart Hameroff para estender o modelo, elaborando o livro de 1994 de Penrose, Shadows of the Mind. A mente consciente, eles sugeriam, era feita de muitos estados quânticos sobrepostos, cada um com a sua própria geometria de espaço-tempo. Os estados decaíam à medida que eventos se desdobravam, mas eles não o faziam todos instantaneamente. Essa percepção momentânea é a nossa sensação de consciência. A gravidade quântica age sobre escalas muito pequenas, menores que as de um neurónio. Hameroff sugeriu que isso poderia ocorrer em longas estruturas tubulares de polímeros que ficam dentro dos neurónios e outras células, chamadas microtúbulos. Microtúbulos fornecem estrutura e também conduzem substâncias neurotransmissoras. Condensados de Bose-Einstein, colapso do som de onda e interface entre o observador e o observado têm sido explorados como gatilhos para a consciência. E a teoria quântica de campos também foi explorada como maneira de descrever estados cerebrais. Estados de memória podem ser descritos como sistemas de muitas partículas, mais ou menos como um mar virtual de partículas, que é associado a campos quânticos e ao espaço vazio. O tunelamento quântico pode ajudar as reações químicas que envolvem sinalização neural. Outros físicos sugeriram que a aleatoriedade quântica está por trás da consciência, recolocando-nos sequencialmente de um estado mental em outro. Muitos físicos permanecem céticos, porém, e têm questionado se estados quânticos podem existir fora do cérebro por algum intervalo de tempo. Em um estudo de 1999, o físico Max Tegmark sugeriu que efeitos de coerência iriam desmontar estados quânticos em uma escala de tempo muito menor que aquela típica da sinalização cerebral. O cérebro é grande e quente demais para ser um dispositivo quântico. Não há ainda um veredicto sobre o grau com o qual a teoria quântica explica a consciência.